Diga comigo, crescendo em fé. Diga comigo, eu não vou descer. Aleluia. E eu quero trabalhar com um exemplo extraordinário de fé, lá de Marcos 5, do versículo 25 em diante. Mídia, meu filho. O microfone está bom demais. Vamos lá. Havia uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu que no seu corpo estava, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você pode dizer amém? Olhe para o versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, outra versão diz, tendo ouvido a fama de Jesus, a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, que consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem de Jesus. Por isso, irmãos, a primeira coisa que fez essa mulher realizar um milagre foi que ela ouviu. Então diga comigo, a fé ouve. A fé que nós estamos construindo é gerada por o que a gente escuta, em qualquer área. Ouviu? Bote aí, meu filho. Então, a gente vai ouvir para que essa fé gere o que precisa gerar. E eu costumo dizer que também pelo ouvido pode entrar a incredulidade. Pelo ouvido também pode entrar um engano. Pelo ouvido pode entrar um conceito errado. Diga comigo, a fé ouve. Meu filho, é o 2 ainda. É o 1 primeiro, a fé ouve. Obrigado. Vamos lá. Às vezes, irmãos, você vai orar por alguém e o Senhor impede você de saber a gravidade daquilo. Várias vezes que Deus me usou para cura, eu não sabia que a pessoa estava doente daquela doença, ok? Um homem nem fall, meu filho é o... Ok. Ou eu deixo a mídia doida ou ele me enlouquece. Olha, nenhum dos dois. Entendi agora. Meus irmãos, às vezes Deus não deixa você saber. Um homem na IFOL, terminando a IFOL, e todo mundo saiu para a hora do almoço, e eu cheguei, ele estava sentado, ele e a esposa, não tinha mais ninguém, e eu cheguei por trás dele assim, e minha mão veio aqui, nesse lado dele, dei um beijo na testa, declarei alguma coisa. E eu fui para o lado de lá, e meia hora depois aquele homem chegou, chorando, chorando, e dizendo, o Senhor colocou a mão em cima de onde eu tinha um tumor, ele desapareceu, ele desapareceu, ele desapareceu. É possível que se aquele homem dissesse, eu tenho um tumor bem aqui, bote aqui a mão, talvez eu amarelasse. Mas uns meses atrás eu estava orando em um monte, lá em Rondon. E Deus já tinha dito para mim que meu abraço curava, mas não foi nem eu que abracei, eu fui orar por uma mulher,
E Deus me disse que Ele queria curá-la, também não perguntei o que ela tinha para curar. E ela tinha fibromialgia, essa desgraça aí. Irmãos, e quantas vezes nós oramos pela pastora Simone, do pastor Cristóforo, e ela ainda não foi curada. E então eu não sabia que doença aquela mulher tinha. Irmãos, ela gastava dinheiro, ela ia para o Sírio Libanês, ela tem condição, muito dinheiro, anos. À noite ela não sentiu dor, na segunda noite também não, na terceira, na quarta, na quinta, mas ela não falou para ninguém, disse que com medo de não estar curada. Só que no sétimo dia o marido disse, cadê a dor? Que eu não vi tu reclamando mais de dor. E ela disse, Jesus me curou e eu estou curada. Aleluia. E aí foi que ela veio até a mim. Às vezes, irmãos, tem fé. Jesus disse para essa mulher, a tua fé te curou. Mas olha aqui, irmãos, a fé não tem que ser sua, tem que ser de alguém. Porque o morto, filho da viúva de Naim, ele não tinha fé. A fé estava em Jesus que curou ele. Lázaro não tinha fé. A fé estava em Jesus. Então, Jesus não curou a pessoa porque ela não teve fé. Não. O instrumento da fé independe. Como a pastora Jesus diz lá no Renascer. Quando as mulheres chegam destruídas, é claro, quase sempre é assim. Se você não tem fé, eu tenho por você. Você vai melhorar. Então diga comigo, a fé age, mas não só age no que recebe, não. Então, a minha fé vai ouvir para que assim eu possa agir. Se você vê a pastora Fátima orando, todas as vezes que ela ora por cura, ela conta várias histórias para você poder crer. Ativar sua fé. Eu tenho uma amiga, irmã Guiomar, que Deus já usou ela várias vezes para trazer à vida quem estava morto. Dá uma glória a Deus aí. E uma das experiências, não vou detalhar tanto aqui para não demorar, ela lembra que quando ela chegou naquela casa, segundo Deus tinha orientado, ela não sabia nada, e tinha muita gente na porta, na segunda sala também tinha, na terceira, e lá no último, perto da cozinha, tinha gente também, e ela viu um homem deitado, ele no caixão não estava lá ainda, e ela pensou, o homem está doente, eu acho que eu vou orar por ele. E ela disse que ela sentou ao lado, ficou em pé ao lado do homem e disse, eu posso orar por ele? Ela lembra que o olhar das pessoas foi assim meia de desdém, como se doida, pode orar. Como boa assembleana, ela fechou os olhos. Aliás, deixa eu dar um recado para quem é da Nova Aliança. Irmão, não atrapalhe um crente quando ele está de olho fechado, não. Escutou? Cadê o Theo? Olha. Irmãos, você não é mais importante do que Deus, não. Escutou? Deixa a gente terminar de orar. Pastor, que vá tomar banho, menino, deixa eu orar. Ou você está de olho fechado, Deus está falando com você, chega aí, pastor. Menino espera a pessoa, e não é só eu não, qualquer crente, irmãos. Corta a gente. Até agora eu estou irritado ainda. Tu já bateu em mim também, já. Pastor? Não? Olha. Mas o Pedro acho que já. Olha. Não? Irmãos, olha aqui. Ela não era Nova Aliança, era assembleana. Olho trancado, Bíblia na mão. E ela está orando, Senhor. Ela disse que por lado dela assim, ela sentiu um vento. E de repente uma mulher começou a gritar: ai, meu Deus! E ela diz: gente, que desespero é esse? Eu vou abrir o olho, eu vou parar de orar, vou abrir o olho para ajudar essa mulher. Quando ela abriu o olho, não tinha ninguém, só a mulher que estava na cadeira de roda gritando. O homem estava sentado. O homem reviveu. E o vento que passou aqui, era todo mundo correndo de trás, por meio da rua. E aí E ela acalmou a senhora, acalmou. Calma, senhora. Até ela não sabia que o homem estava morto. E o homem sentado. E o homem disse, eu estou com fome. E ela disse, eu também estou. Que ela não tinha comida, era 5 horas. E ela disse para mim, ó irmã, pastor Donato, quando o senhor for orar para alguém viver, dê comida depois. Eu digo, recebo.
Ainda não viveu, mas vai. E ela e ela e ela tá nessa hora, ei, vem fazer comida pro homem. E nessa hora entra um rapaz. Era o filho desse senhor que estava vindo de Fortaleza e no ônibus, na viagem, chorando muito. Ele era crente. E Jesus disse para ele: quando você chegar na sua casa, algo terá acontecido. Então, quando ele entra, que vê o pai sentado, ele começa a gritar: meu pai está vivo, meu pai está vivo, meu pai está vivo, meu pai está vivo. Aí foi que ela entendeu que o homem estava era morto. Então, olha aqui, ouvir também às vezes pode diminuir a fé. Mas ouvir é predominantemente forte para que eu haja. Escute o que Deus fala. Então diga comigo, minha fé, escute o que é para escutar. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Mas a gente tem três: o tripé, a sustentação da vida cristã é a fé, a esperança e o amor. A esperança aponta para o futuro. O amor é o centro de tudo. Mas olha aqui para mim. A fé deve apontar para hoje. Você pode dizer amém? Se tudo que você tem de fé é para algo que nunca chegou, ou que vai acontecer, isso não é fé, irmão. Isso é esperança. A fé puxa para agora. A fé é para o hoje. A fé é para o today hoje, é para agora. Diga comigo, a fé é para hoje. Ela aponta para aquilo que é presente. Aleluia? Por isso, a fé vai trabalhar com essa convicção. Como diz a palavra de Deus, em Hebreus 11, 6, que aquele que se aproxima, creia, que ele se torna abençoador daqueles que o buscam. Então, irmãos, a fé aqui é uma fé que eu sou capaz de ouvir para começar a fazer a segunda coisa, que é declarar. Diga comigo, a fé declara. Amém? A mulher disse assim: se eu tocar, eu vou ser curado. A fé é gerada, irmãos, por declarações que concordam com aquilo que é de Deus. Você pode dizer amém? Diga comigo, a minha fé declara. E é impressionante aqui, irmãos. Sua fé não é muda, viu? Se ela escuta, ela também fala. Declarar é acionar a fé pelas palavras. Leia comigo. Vamos lá. Declarar é acionar a fé pelas palavras. A minha fé é acionada pela palavra. Às vezes, irmãos, a gente vai orar por alguém, como eu vi alguém orando hoje, e diz: Senhor, a tua palavra diz. Deus não sabe da palavra dele? Sabe. Mas eu estou dizendo é para mim. Senhor, a tua palavra diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, a fé, irmãos, ela pode ser conceituada de muitas palavras, mas nós precisamos muito desse tempo para viver em fé. Crente de boca fechada, diga misericórdia, atrasa projeto de Deus. Muitos familiares da igreja. E crente de boca aberta aciona, se torna ajudante de Deus na terra. Declare, comece a declarar, irmãos, em primeiro lugar, o que está na palavra. Amém? Comece a declarar lá. Senhor, eu e minha casa servemos ao Senhor. Senhor, comece a declarar. Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, não há nada impossível para ti. Comece a declarar o que está na Bíblia, o que é verdade da Bíblia. E traga ela para a sua vida. Você pode dizer amém? Diga, crente de boca aberta. É um ajudante de Deus. Deus criou tudo pela palavra. E a igreja cria pela palavra. Aleluia? A fé declara. E eu vou declarando, irmãos, concordando com aquilo que Deus quer fazer na terra. Aleluia? Declarar.
aquilo que Deus pode fazer e aquilo que Ele quer fazer. Eu tenho um homem que ganhou mais de 80 milhões de almas para Jesus, e antes do Senhor recolher ele andou no mundo, pondo a mão, Reinaldo Bonk, um alemão. E eu tive o privilégio de uns 600 pastores em Curitiba, e ele pôs a mão sobre a minha cabeça. E lá ele contou uma história. Aquele homem é um alemão, ele foi missionário em um paizinho bem pequeno da África. Se a América Latina tem 9 países, o continente africano tem 54. Moçambique é um deles. Lesoto é um paizinho bem pequeno que fica dentro da África do Sul. E ele era missionário ali, numa igreja pequena. Ele convidou um pregador da África do Sul para vir pregar. E ele veio, pregou à noite do sábado, e ele ia pregar domingo de manhã. E quando o pastor Reinaldo foi buscá-lo no hotel, ele disse: Reinaldo, Deus me visitou essa noite e disse que é para eu ir embora, e o pregador é você. Ele achou aquilo muito estranho, mas o homem era de Deus. Chegou na igreja, disse que o pregador tinha ido embora. 2 pessoas brancas que tinha foi embora. E ele diz: mas o Espírito Santo não foi, e eu que vou pregar. E quando ele está pregando, ele escuta algo. Dizendo assim: declara que hoje um cego de nascença vai enxergar. Uma outra vozinha dizia: declara para teu ministério acabar hoje. Declara que um cego de nascença vai enxergar. E a vozinha da incredulidade dizia: declara para tu pagar o pior mico da tua vida. Enfim. Nessa guerra, ele resolve saber se tinha cego de nascença, né? Tem alguém nessa reunião que nasceu cego? Tinha 3. Aí eles: o material do milagre está aqui, né? Tem 3. E ele criou coragem e declarou. Pois eu quero declarar que ainda hoje, um de vocês que nasceu cego, vai olhar aqui para frente e ver um homem branco falando. Irmãos, não é nada não. O culto foi acontecendo e nada de cego enxergar. Vai acontecendo, vai acontecendo. Mas de repente, um homem se levanta lá atrás gritando: eu estou vendo, 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 eu estou vendo. Dá uma glória a Deus aí. E Deus disse para o Reinaldo Bonk que há algo que mudou sua vida. A partir daquele dia. Ele diz, leia comigo: as palavras de Deus na sua boca têm o mesmo poder que tinha na boca de Jesus. Você escutou isso? Se a palavra de Deus, ela pode ser essa palavra logos, revelada, mas ela pode ser uma palavra rema, de conhecimento, de profecia, de sonho. Ela é de Deus. Ela tem o mesmo poder na sua boca, que já xingou muito. Já. Mas Jesus já entrou na sua vida. Aquilo mudou a vida. Logo, aquilo não cabia mais. Foi para uma tenda grande. Foi para um ginásio. Irmãos. E assim aquele homem ganhou, principalmente na África, milhões e milhões de pessoas. E quando ele era novo, ele tinha recebido uma palavra lá na Alemanha ou na Inglaterra, que um dia 1 milhão de pessoas iam se converter com ele. Você imaginou? 1 milhão é quase 4 imperatrizes juntas. Pois, irmãos, desculpe não citar a data. Numa mega conferência de milhões de pessoas, parece que na média de 5 milhões, na Nigéria, em Lagos, na Nigéria, com o Reinaldo Bonk, 1 milhão e 90 mil pessoas entregaram a vida para Jesus. Aleluia. E ele disse para nós ali em Curitiba: tudo começou desde que o dia que eu comecei a declarar o que Jesus falava comigo.
Aleluia. Deus continua criando através de nós, irmãos. Jesus entregou para a igreja autoridade. E é você que tem autoridade. Ele entregou autoridade para a igreja. E nós agora desligamos, concordamos ou discordamos. Desde sonho, não entendeu ou entendeu, Deus só cumpre a tua vontade. A igreja é agente de Deus na terra. E começa pela palavra. Tem coisa que você não sabe nunca. Um dia um garoto, lá na roça, na chácara. Ontem ele me disse isso. Eu botei ele dentro do carro, um adolescente, e dei uma aulazinha de como é que ele dirigia carro automático. E ele disse que eu declarei para ele, um dia, você vai entrar numa caminhonete sua. E ontem lá na igreja Redenção, ele disse, pastor, aquela palavra chegou essa semana. Eu agora tenho uma caminhonete automática, para a glória de Deus. Começa a declarar, irmãos, discordar do que é mal e declarar o que é de Deus. A fé declara. Você pode dizer amém? Diga comigo, Senhor, eu quero ser tua boca na terra. No nome de Jesus. Irmãos, em terceiro lugar, diga comigo, a fé age. Porque a fé que ouviu, a fé que declarou, a mulher disse, se eu tocar eu vou ficar. Mas se ela pensasse assim, se eu tocar eu vou, em Jesus eu vou ficar boa. Se eu tocar. Irmão, mas ela caminhou. Ela agiu para tocar na roupa de Jesus. Diga comigo, a minha fé precisa agir. Amém? Eu tive uma ovelha, marido via com ela para a igreja há muitos anos e nunca se converteu. E ela tomou uma decisão. Ele era um homem que ela quer arrumar roupa para ele vestir no outro dia. Não tem homem assim? Tem. E aí, no geral, as mulheres têm bom gosto. Sabe o que é que ela fazia? Todo dia. Ela achava um monte, uma casa de oração, de uma irmã, uma igreja. E ia com a calça que ele ia vestir no outro dia, declarando e agindo. Vai se converter e vai caminhar para o Evangelho. E um dia, com essa dita irmã Guiomar, eu vi ele entregar a vida para Jesus. Ele era presidente de uma loja maçônica, passamos a noite queimando todas as roupas. E hoje ele é um pastor da Nova Aliança. Diga comigo, a minha fé age. O pastor, já contei essa história aqui, e vou contar o que ela gerou. Uma irmã em Bom Jesus do Tocantins, do Piauí. O pastor Wendel disse que era uma igreja pequena, e quando o pastor viu, ele conhecia os crentes. A irmã chegou assim com a mão fechada. Ela era uma crente fiel e ele disse, o que é? O que é, irmã? Você está vendo aqui? Eu estou segurando a mão do meu marido. Pode orar por ele, que ele está entregando a vida para Jesus. Ele está lá em casa. Pode orar por ele. E o pastor foi na fé da mulher, orou por ela. Ele disse que quando ela chegou em casa, ele estava assistindo televisão, estava assistindo o jogo do Flamengo. Ela disse, tu já está desviado? Tu aceitou Jesus hoje na igreja. E domingo, tu vai estar lá, como estava lá. Ela exerceu fé por ele. Eu contei aqui também a história da Simone. A Simone é uma pernambucana de Garanhuns, com 2 bebês, ou na barriga. O marido se desviou, militar, trabalhava, se era em Canhotinha, alguma cidade perto. Ela não podia ir para o culto à noite porque as crianças dormiam, mas tinha um culto à tarde, numa igreja, e ela ia toda quinta ou quarta, e na hora que a missionária chamava para entregar a vida para Jesus, ela deixava os meninos no banco, ia lá na frente e dizia, Deus, eu estou entregando a minha vida, me reconciliando no lugar do Fernando. Fez isso muitas vezes. E quando eu conheci, há 2 anos e meio atrás, o Fernando é um pastor.
Ela disse para nós que quando ela chegava em casa, que ia fazer o devocional dela, leitura, oração. Ela disse, Deus, eu fiz o meu, agora eu vou fazer pelo Fernando. E eu conto essa história aqui, e uma ovelha aqui da Água, não sei se ela está aqui hoje, ela decidiu pegar essa balinha que faz raiva em mim. Sabe o que faz raiva? Quando você pega ela e bota o papelzinho no chão. Vamos lá. Que é para adoçar a sua boca. Ela resolveu, todo dia, todo domingo que ela vinha para cá, ela pegava essa balinha e dizia, Senhor, aqui é o teu sangue. Senhor, e quando meu filho chupar essa balinha, esse açúcar vai representar o teu fogo queimando. E ela arrochava. E ela disse que quando eu chegava lá, ela já logo assim, já abria, botava na boca dele, que era para ele não esquecer de chupar a balinha. Um dia no culto, eu vi uma pessoa ali, e Deus entregou uma palavra de conhecimento, eu vim entregar para a pessoa, entreguei, e quando terminou o culto, na hora do apelo, aquela pessoa foi a primeira a vir à frente. E quando ele foi passar a linha, ela disse, quero lhe contar a história. Eu ganhei ele, num ato de fé, levando uma balinha todo dia. Então diga comigo, a fé age. Tudo aquilo que não é pecado, seja criativo. Comece a agir naquilo que você sabe que não é contra a vontade de Deus. Diga comigo, a minha fé age. Comece a agir, comece a tocar. Não tinha mandamento na Bíblia de tocar na roupa de Jesus, irmão. Mas ela foi capaz de crer. Aliás, irmãos, a fé dessa mulher é extraordinária. Ela obteve de Jesus o que ele não tinha intenção de dar para ela. Jesus não tinha planejado curar aquela mulher. O poder de Deus está disponível a todos nós. Por isso que depende da sua fé. O poder de Deus está ao alcance da nossa fé. É nós que decidimos aonde queremos chegar. Um grande homem de Deus. Antes de falecer, eu tinha o desejo que ele orasse por mim e eu tive um sonho dele morrendo no caixão. Então, de fato, 1 mês e pouco depois ele morreu. E quando eu cheguei na casa dele para orar por mim, ele perguntou, meu filho, como é que tu quer que eu ore? Eu digo, eu quero que o senhor ore, que o melhor do seu ministério eu tenha no meu. Ele disse, ô meu filho, começou a chorar. O melhor do meu ministério foi perseguição. Eu digo, agora deu, o que é que eu faço? Mas eu não amarelei não. Quando eu ajoelhei, o Espírito Santo me socorreu. Eu escutei uma voz ligeira e agoniada no meu ouvido. Use a sabedoria da mulher do fluxo de sangue. Use a sabedoria da mulher do fluxo de sangue. Use a sabedoria da mulher do fluxo de sangue. Que sabedoria é essa? De obter de Jesus o que ele não tinha intenção de dar. Eu não sei nem o que é que o pastor Jairo orou, mas eu sei o que é que eu orei. Seja sábio. Alguns de nós estamos querendo que Deus faça o que Deus nos respeita no nosso limite. Você está salvo, vai para o céu, mas conquistar a terra, viver o sobrenatural de Deus, viver a plenitude do que Ele quer, depende de mim, que eu haja. Está gravando? Se eu disse que crente de boca fechada não coopera com Deus, crente de bunda sentado também atrasa o que Deus quer fazer. Te alui em nome de Jesus. Te levanta, age naquilo que Deus já lhe falou. A Bíblia diz que o querer e o realizar vem dele. Ele bota na nossa cabeça. Aquela mulher pensou, caminhou e agiu. Comece a agir. Aleluia. E uma coisa que vai alterar na sua vida. Seu linguajar precisa mudar. Em nome de Jesus. Quem anda por fé, muda o linguajar. Olha o que a palavra de Deus. Diga comigo, vou agir com propósito. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Em terceiro lugar, em quarto lugar, irmãos, a fé recebe. A fé é a evidência. Coloca a frase aí. A fé é a evidência, irmãos. Leia comigo, igreja. A fé é a evidência do que eu creio e não do que eu sinto. Se eu estivesse aqui com dor de barriga, com enxaqueca ou com outra situação, é possível que algumas coisas não saíssem direito. Mas você precisa crer que é uma promessa do Senhor, que Ele é galardoador daqueles que esperam nele. Amém? Olha o que diz 1 João 5, o versículo 4 e o 5. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Vamos dizer comigo? E tem aquele que... Leia comigo a segunda parte do versículo. E esta... É os 4 ainda, meu filho. Vamos lá. E esta é a vitória que vence o mundo. Diga comigo, a minha fé. Essa é a garantia. Quem é o que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso crê que a fé recebe. A gente costuma dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém. Mas caminhando aqui, em quinto lugar, irmãos, a nossa fé deve testemunhar do que Deus faz. É impressionante. Aquela mulher recebeu a cura, mas ela também foi capaz de testemunhar. A gente tem uma experiência na Nova Aliança Moriá, de uma mulher que, quando a pastora Fátima estava orando de olho fechado, e veio assim, manda ela ir para casa fazer arroz com feijão e comer. Ela achou estranho aquela ordem e abriu o olho. Quando ela abriu o olho, tinha uma mulher no chão, só o couro e o osso, e uma barriga grande. Ela descobriu que ela estava com câncer no estômago e não comia mais de 6 meses. Pois aquela mulher foi para casa, obedeceu o que Deus tinha mandado. Irmã, aquela mulher nunca veio na igreja. Sabe como é que ela não descobriu que aquela indivídua foi curada? Nós estamos numa célula e a mulher chega lá na célula e diz, vocês são daquela mulher que prega de branco? Pois diga para ela que a mulher do arroz com feijão, eu fui curado, sou funcionário do shopping, trabalho hoje, Deus me curou. Glória a Deus, ei, vontade de dar naquela mulher. Vamos lá, olha. Irmão, Jesus cura. Então diga comigo, eu vou testemunhar. Amém? A fé testemunha. No nome de Jesus.